Da série Conhecendo os FIIs. E já indo direto ao assunto, se você não entende aí o que é essa série, se você está chegando aqui e caiu de paraquedas, isso aqui é basicamente um vídeo que eu solto, estou tentando soltar uma vez por semana, falando dos principais FIIs disponíveis aqui no mercado brasileiro. E não é a intenção aqui fazer uma análise, não é a intenção também fazer uma recomendação de compra, mas a intenção aqui é mostrar para você onde estão as informações, quais são as informações atuais destes fundos especificamente que estão sendo analisados naquele vídeo e te ajudar a tomar a decisão. Mas, lembrando, ressaltando mais uma vez que isso não é uma recomendação de compra, de venda, nada do tipo. É apenas para facilitar a sua análise quando você for fazer. Caso você pegue as informações do fundo após assistir esse vídeo, provavelmente você já vai ter ali algumas respostas que você precisaria de mais alguns minutos ali para conseguir, ou que talvez nem saberia onde pegar. Mas indo direto ao ponto, hoje nós vamos falar do HGLG 11. É um fundo de logística gerido aqui pelo Credit Suisse. E aí já fica uma dicasinha do mercado: todos os fundos que têm HG no início do nome significam isso aqui, ó, Red em grifo, e todos eles são do Credit Suisse. Então, já de cara, a primeira avaliação que eu faço ali nos FIIs, pelo menos para minha carteira pessoal, é se o gestor é um gestor competente, se é um gestor bom, um gestor conhecido no mercado, e nesse caso, Credit Suisse também dispensa apresentações, então é um gestor que passa ali no crivo e é um ponto positivo para o HGLG 11. O site que eu sempre utilizo também para pegar os indicadores de forma mais fácil e rápida e visualizar melhor é o Status Invests. Então eu estou aqui já na página do HGLG e a gente pode olhar alguns dados aqui, ou pode ir direto para os documentos do fundo. Eu vou olhar aqui os documentos do fundo, depois a gente corrobora ali as informações com o que tiver aqui no Status Invest na hora que for olhar os indicadores também, beleza? Esse aqui é o site, esse site aqui é o site do Credit Suisse, que tem o endereço imobiliário.cshg, Credit Suisse Red Grifo, nas iniciais.com.br. E aqui você encontra as informações de todos os FIIs que estão sob a responsabilidade do Credit Suisse. Tá? Então basta você vir aqui na central de downloads, pedir aqui os relatórios periódicos, ele vai carregar, você escolhe qual fundo HG que você quer ver, HG RE, LG, RU, CR, FF, PO, e tem esse outro aqui, que eu não sei o que é, mas em algum momento eu analiso ele também. E aí aqui a gente está vendo o HGLG, aqui a página dele, eu peguei o relatório de abril, tá? O relatório para o investidor, não olhei as informações contábeis, porque não acho que cabe aqui nesse vídeo ficar fazendo uma análise extremamente técnica. A ideia aqui é ir mais direto ao ponto e facilitar a vida de vocês. Então, quando a gente olha ali um fundo de logística, quais são as coisas que a gente olha? Já vimos o gestor, o que a gente olha também? A questão das taxas, o dividend yield e também a parte de vacância, no caso dos fundos de logística. Aqui logo na segunda página do relatório de abril do HGLG, você já tem algumas dessas informações. A gente também olha o tamanho do fundo, né, o valor dele de mercado. Os fundos maiores tendem a ser mais positivos. Eu procuro investir em fundos que tenham a partir de 1,5 bilhão de reais de patrimônio. Então esse aqui passa com folga, tem 3,2 bilhões, mais do que o dobro. Aqui apresenta o rendimento, mas vamos falar disso mais no final. E a vacância, que é uma informação importante para esse tipo de fundo. Vacância física 15,2%, vacância financeira 6,4%. Não é uma vacância que vai gerar ali algum tipo de alerta, mas no caso da vacância física está começando a ficar um pouquinho alta, mas acredito que isso aqui vai reduzir pelo que eu andei lendo sobre o fundo, e da vacância financeira está totalmente dentro do aceitável, apesar de o momento estar extremamente favorável para os fundos de logística quando eu estou gravando esse vídeo. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 5,4%. O retorno mensal aqui está negativo, tem que ver qual o período que eles estão considerando, talvez seja 2021. E essas são as informações. Tem essa informação aqui que também vou ver lá no Status Invest, que é o valor do patrimônio, o valor do mercado, para saber quanto está o ágio ou deságio ali que você está pagando. É uma coisa que eu levo em consideração também na hora de fazer aquisição de cotas de um fundo imobiliário. Aqui vem alguns comentários sobre o fundo. Uma coisa importante também que eu sempre olho, que dá mais um ponto positivo para o fundo, é o tipo de
fundo que ele é. Nesse caso aqui, eu pego a informação no Status Invest, que estava mais fácil. Ele é um fundo tipo renda, que é exatamente o que eu procuro. E aqui no caso, segmento de logística, que é um dos segmentos, dos 4 segmentos maiores ali e mais relevantes dentro da Bolsa Brasileira. Logística, shopping center, lajes corporativas e os fundos de papel, né, que são os títulos e valores imobiliários. Então ele ganha mais um pontinho aqui, porque ele é um fundo de renda, ele tem o objetivo de gerar renda para os seus cotistas, os seus acionistas. Aqui vem mais algumas informações, está falando especificamente de um imóvel que foi locado agora para as lojas americanas, para B2W, né, sendo mais específico. E essas informações aqui não são tão relevantes nesse momento. Aqui informação de identidade visual que foi colocada, de um terreno que eu vou falar mais para frente, que o fundo adquiriu, e aqui o acompanhamento da obra desse terreno. Isso aqui é interessante porque eles falam aqui que está dentro do cronograma, tanto financeiro quanto cronograma físico da obra, então isso é legal porque a obra não está atrasando e você vai ter uma previsibilidade ali melhor de entrada de caixa lá na frente. E aqui eles estão prevendo que esse fundo vai estar, que esse imóvel vai estar ali funcionando provavelmente ali no início de 2022, tá? Então, provavelmente aí a partir de 2022, no meio do ano, alguma coisa assim, você já deve ter mais uma empresa pagando locação e gerando um pouco mais de rendimento para os cotistas desse fundo. Isso provavelmente já está precificado no valor da cota, mas é interessante porque você sabe que vai aumentar um pouquinho o yield deles. Aqui vem mais algumas informações de locação, que nada mais são do que algo mais aprofundado em relação àquelas informações que a gente vê lá em cima. A gente pode passar rápido, ou se você quer fazer uma análise mais aprofundada, você pode parar e dar uma lida nisso tudo aqui, tentar entender, mas não tem nada aqui que me chame muita atenção negativamente, tá? Então eu vou passando aqui. Isso aqui é uma coisa interessante que eu vi nesse relatório, que é a rentabilidade do HGLG no mês, no ano, os 12 meses desde o início. Desde o início ele está com uma rentabilidade muito interessante. Eu não sei exatamente quando que ele começou, se é o que eu olho aqui no Status Invest, mas provavelmente eu não vou conseguir ver o período todo aqui, porque... até que... não vou conseguir, porque ele tem mais de 5 anos. Mas um ponto positivo para ele, algo ali que eu também procuro, em relação aos FIIs é que eles tenham mais de 5 anos ali, tem algum tempo consolidados no mercado. Posso abrir exceção uma vez ou outra, dependendo do gestor, dependendo de algumas outras coisas, tá? Mas desde o início ele tem um acumulado de 411% contra 152 do CDI, ou seja, ele está superando bem o CDI. O IFIX não está aqui, não sei porquê, talvez o IFIX não tinha sido criado, enfim, não vem explicação, já procurei, mas vê que ele vem performando legal quanto à valorização patrimonial. Então isso é interessante porque além de você ganhar com dividend yield, você ganha também na valorização das cotas do fundo, tá? No rendimento ali da cota. Volume de cotistas, volume financeiro aqui, ó, tem uma piramidezinha aqui cinza atrás, que é o volume financeiro mensal. Isso aqui provavelmente foi a venda de algum imóvel para isso ter disparado tanto. Você vê que a base de cotistas vem aumentando ao longo do tempo aqui, ó, desde maio de 2020 até abril de 2021. Ela vem subindo, numa proporção um pouquinho menor, mas é interessante também que tem bastante cotista. Enfim. Composição aqui do patrimônio, imóveis, isso aqui me chamou a atenção um pouco, porque você vê que boa parte do patrimônio do HGLG não está necessariamente em imóveis, então isso me mostra que essa parte de renda fixa aqui, provavelmente, é uma parte de caixa. E aí, onde eu corroboro essa informação, já venho aqui no Status Invest e olha, exatamente 360 milhões de reais em caixa. E isso é interessante, porque é valor que o FII vai investir ali na obra que ele está fazendo, ele pode também usar para fazer alguma outra aquisição, para investir em alguma coisa ali que vai gerar mais retorno para o cotista. Então isso aqui é positivo. Claro, temos que analisar os outros indicadores numéricos lá, os indicadores financeiros, mas já é algo que me chama atenção positivamente aqui em relação ao fundo. Tá? Outra coisa muito importante a gente vê em relação aos fundos de logística, tá? É a questão de diversificação, tanto de inquilinos quanto geográfica. Você vê aqui que ele tem uma certa concentração em São Paulo, mas já começa a expandir para outros estados. Então ele tem aqui no sul um imóvel, tem dois em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro e tem um aqui também em Pernambuco. Então ele tem alguma diversificação. Assim, por que está em São Paulo? A maioria, o São Paulo é como se fosse o hub logístico do Brasil. Se eu estiver falando alguma besteira, alguém me corrige. Mas a maioria das coisas que transitam, falando de logística, passam por São Paulo em algum momento, né? As coisas são entregues pelo Brasil. Ou entram por São Paulo, ou são produzidas próximas a São Paulo e vão
para a casa dos consumidores. Então faz sentido que os fundos de logística tenham certa concentração em São Paulo, mas você vê que o fundo já tem tentado diversificar e ir para outros locais. Então Norte e Nordeste aí é uma área que ainda a ser explorada por todo o mercado de fundos imobiliários de logística. Mas é interessante a diversificação que ele tem aqui, tá? Quanto a ativos, né, geográficos, né? E aqui com relação aos locadores, tá? Na verdade, locatários. Eu não conheço todas essas empresas, tá? Tem algumas empresas aqui bem conhecidas, como Gerdau, Tetra Pak. Eu vi mais algum aqui, Volkswagen, Lojas Americanas. Enfim, tem coisas aqui interessantes. Mas alguns desses inquilinos não são tão conhecidos, a gente não tem como saber exatamente qual que é a saúde financeira deles. Porém, os principais são conhecidos. Você vê que isso aqui representa a Lojas Americanas, ou melhor, Volkswagen, depois as Lojas Americanas, a parte da Tetra Pak é um pouco menor e a da Gerdau um pouco menor ainda. Mas os dois principais aqui, com mais de 30% do fundo, são duas empresas conhecidas aí do mercado. Então dá pra gente ter certa confiança nessa, como é que eu posso dizer, na constância desses pagamentos de aluguel aí por parte dos inquilinos, tá? São empresas que têm uma saúde financeira razoavelmente boa. Aqui a evolução da vacância, você vê que a vacância, na verdade o aluguel subiu, mas a vacância se manteve. A vacância física, não, minto. Análise errada faz parte do jogo, sem corte. Vacância física subiu um pouquinho a partir de novembro de 2020, faz sentido, né? As empresas aí acabaram cortando custos por causa da pandemia, então faz sentido aqui que alguém tenha devolvido o imóvel e tudo mais. E só que os aluguéis aqui por metro quadrado ainda conseguiram subir um pouquinho em relação a 2020, aumentou aqui 5%, né, que seria? Não, aumentou 0,5%. Sei lá, não importa. Enfim, ele aumentou aqui de 20 para 22, 10%. De 20 para 22 aqui entre setembro de 2020 e abril de 2021. Então, minha primeira conta que estava certa, aumentou 5% ali logo em novembro e agora já aumentou um pouquinho de novo, tá? Vencimento dos contratos, a maioria a partir de 2025, mais um ponto positivo. Revisão dos contratos também acabam sendo a maioria a partir de 2025, mas menor do que os 55%. Que vão ser vencidos, né, nesse período, e aí alguns vão ser revisados ano que vem. Tem um percentual grande aqui de contrato ser revisado ano que vem, algo para ficar atento, porque tem que entender quais são as condições de renovação desses contratos, quais são as multas, o prazo, como que vão ficar a questão dos reajustes. A parte do GPM ainda é alta nesse fundo, né, com relação a reajuste de contratos, mas é algo que a gente está vendo aí já nos setores como um todo dando uma reduzida, porque o GPM está disparado quando você compara ele com o IPCA, então todo mundo está preferindo usar o IPCA, todo mundo que loca algum imóvel, né? Tipos do contrato, a maioria é típico, isso aqui é um ponto negativo, a maioria deveria ser atípico, contratos de muito longo prazo, com multas mais elevadas, seriam mais interessantes, são os atípicos, seriam mais interessantes para o cotista. Classificação dos setores aqui, tem pouco na melhor classificação, AAA, mas a maior parte está aqui em AA, então não é algo também muito preocupante. Os imóveis piores ali, com a classificação pior, B e C, estão em um menor percentual dentro do portfólio do fundo. Aqui tem uma coisa interessante que tem a questão do terreno que eu falei ali em cima, aquisição de 3 terrenos, 23 de dezembro de 2020. Enfim, são terrenos que estão em obra ali para construir novos galpões, novos imóveis ali logísticos que vão, pelo que eu entendi, estão previstos ali para 2022, conforme aquele dado lá em cima. Aqui a carinha dos imóveis, então você consegue ver a questão de quem são os locadores e algum deles, essa aqui é o da Lojas Americanas, quais são os tamanhos, a classificação do imóvel, e aqui também você enxerga a parte do terreno que está aqui embaixo. Não é esse aqui já está pronto. Tô chegando. É esse aqui, ó. Isso aqui é o que está em obra. Você vê aqui que as informações são diferentes, é o custo estimado para deixar isso pronto, participação do fundo. Então você vê que tem diferença aqui nas informações, por isso a gente identifica que é o terreno. Tem esse e tem esse aqui, tá? Esse que é o principal, que está ali descrito, tem esse outro aqui também, que aparentemente é alguma obra, alguma reforma, alguma coisa que o fundo está fazendo. Então você vê que a previsão, ó, fevereiro, na verdade isso aqui é início de obra, pelo que eu entendi, fevereiro de 2021, e aí aqui um pouquinho do valor que vai ser investido para construção dos galpões, são terrenos consideravelmente grandes olhando por esse mapa aqui. Aqui embaixo mais algumas informações de assembleia, nada muito
importante ali para a gente nesse momento. E aqui fala um pouquinho também do objetivo do fundo, mas a gente já sabe que é um fundo de renda, mas tem uma informação que era para estar lá em cima, normalmente vem no início do relatório, mas está no final, que é a questão da taxa de administração, 0,6% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo. Isso aqui é positivo duas vezes. Primeiro, porque a taxa de administração é baixa, 0,6% é totalmente aceitável. Segundo, porque ela é sobre o valor de mercado. Então, o que isso significa? Isso incentiva o gestor a gerar um bom resultado, porque quanto melhor o resultado, quanto mais valorizado o fundo, mais ele ganha. Então isso é interessante porque ele joga junto ali com os cotistas do fundo. Tem alguns fundos que usam a taxa de administração sobre o valor patrimonial. Então essa, independente de qual é o resultado em bolsa, do valor ali a mercado do fundo, o gestor ganha a mesma coisa. Então esse tipo não é tão interessante, que acabam sendo mais 2 pontinhos positivos em relação ao custo para o Credit Suisse. E falando de custo, tem mais uma coisa aqui de custo que é interessante, a gente não é todo mundo que olha isso, eu particularmente comecei a olhar há pouco tempo, mas eu peguei aqui, esse é um documento relativo à última oferta de novas emissões de cotas do fundo, tá? Que foi agora recente, já em 2021. E isso aqui mostra os custos dessa emissão de cotas. E esse custo está na casa de 3,5%. Por que isso é importante? Porque existem fundos também que estão fazendo emissões de cotas com um custo extremamente elevado, passando de 5%, chegando a 6%. 3,5% é algo aceitável, poderia ser um pouquinho menor, mas está positivo. Mais um ponto aí positivo para o Credit Suisse, porque a gente vê que eles estão preocupados ali com os custos, e como quem paga o custo é a pessoa que adquire essa cota, então os próprios cotistas que estão aumentando suas posições, que estão aceitando ali a oferta de nova distribuição de cotas, a gente que arca com isso, né? A gente não, porque eu não sou cotista desse fundo, talvez eu seja após olhar isso aqui. Enfim, do valor da cota, 5,74 são referente a custo, então isso sai do bolso de quem está adquirindo aquelas cotas na nova emissão, tá? Então mais um pontinho positivo aqui para o HGLG. Acabamos, você vê que é rápido, que o vídeo está dando 16 minutos para fazer uma certa análise aqui do fundo, dá uma olhada, você vê todas as informações são relevantes. Aqui já mostrei o site, aí vamos para os indicadores financeiros. Né? Vamos olhar aqui o histórico do fundo. Nos últimos 5 anos, ele está ali com um ganho interessante. Na pandemia, obviamente, igual a tudo de renda variável, despencou. Talvez fosse um excelente momento para fazer aquisição, mas você vê que logo antes disso ele estava ali nos topos, acima de R$220. Agora ele está um pouquinho mais estável. Desde aqui do início do ano, desde janeiro, caiu um pouquinho, mas parece estar num patamar interessante. O yield calculado pelo site, 6,49% ao ano, né, considerando os últimos 12 meses, está interessante também. O valor atual, R$170 aproximadamente. Ele está desvalorizado ali em valor de cota, né, nos últimos 12 meses. PVP 1,16. Isso aqui para mim está começando a ficar ruim. Tá? Eu gosto de investir em fundos ali até 1,1, 1,15 no máximo, 1,16 já está um pouquinho acima, mas como ele tem bastante dinheiro em caixa, já tem um novo terreno aí previsto para o ano que vem para começar a gerar renda, isso aqui provavelmente já está precificado, e aí por isso que ele está com esse ágiozinho. Ainda dá para fazer uma aquisição, na minha humilde opinião, ainda cabe na minha carteira, por exemplo, mas já está começando a ficar um pouquinho mais caro do que o que eu gostaria, tá? Para fazer uma aquisição pessoal. Aqui, com base no último rendimento, foi 0,44 no mês. Deixa eu fazer uma continha aqui. Na verdade, foi 0,78 com cotação de base de 174. Então, 0,78 dividido por 174, eu tenho ali exatamente o valor, 0,4483, isso vezes 12. 5,37% ao ano. Aqui em cima está um pouquinho maior. Vamos ver se teve alguma coisa nos últimos 12 meses que interferiu. Ah, teve. Então isso aqui, ó, em dezembro tá puxando o valor para cima, por isso que é interessante, gente, sempre olhar o último rendimento e entender o histórico. O que eu fiz aqui de conta, caso você seja leigo, não entendeu o que eu fiz. Eu peguei e vi quantos por cento, 78 centavos, representa da cotação desse fechamento aqui quando eles decidiram esse dividendo. Então 78 centavos em 174. Isso deu ali 44,83, confirmei a conta do site, está correta, eu gosto de conferir, tá? Sou meio doido, mas enfim, 0,44, isso aqui vezes 12 dá 5,37% ao ano, tá? Com base no rendimento. Só que aqui o site está informando que é 6,49 nos últimos 12 meses, mais de 1% acima.
tá, do que a gente calculou aqui. Por quê? Porque aqui, em dezembro, ele fez um pagamento muito elevado de dividendos aqui, de rendimento para os cotistas. Provavelmente isso aqui foi a venda de algum imóvel, de alguma participação, que o fundo optou por distribuir aos cotistas ao invés de fazer algum tipo de aquisição, tá? Isso puxou o valor para cima. Então vamos trabalhar aqui que o dividend yield é de 5,4% ao ano, aproximadamente. A gente vê que historicamente ele é bem estável, tá? É bem tranquilo, não tem muitas discrepâncias, só teve essa daqui. Mas caso você queira adquirir, tem que pensar que não é isso que você vai receber, tá? É um pouco menos ali, 1% a menos no ano. Olhando mais aqui para baixo, já falei do tipo de renda, do administrador também, que é um administrador confiável, segmento logística, e tem umas informações aqui embaixo que são interessantes, apesar de elas estarem com problema. Por exemplo, aqui ó, não me apresenta qual estado, para você ver aqui a questão da diversificação geográfica. Tá estranho, não sei identificar, provavelmente isso aqui representa São Paulo, e isso aqui deve ser, não sei, pelo que a gente olhou lá, não consigo identificar assim de cabeça, olhando a primeira vez o que é, mas isso aqui que deve ser São Paulo, mas está errado aqui no Status Invest, fica lá a dica pro pessoal consertar isso na HGLG, hein? Os contratos, metade GPM, metade IPCA, isso é interessante, vamos ver se nas renovações aí nos próximos 2 anos eles conseguem manter isso, e o vencimento dos contratos aqui está dizendo os próximos 36 meses, mas ali a gente viu nas informações que está com um pouquinho menos, né? Deixa eu procurar aqui para a gente confirmar. Eu não lembro qual página que era. Estava aqui. Vencimentos dos contratos. Os vencimentos realmente estão acima de 55%, mas o revisional é em 2022, ano que vem. Então isso faz diferença, porque também, dependendo da revisão, pode ter ali alguma perda para o fundo, em algum sentido, apesar de que as multas vão continuar. Relação por segmento, imóveis industriais, investe um pouco em outros FIIs também, tá? A gente consegue ver isso aqui, mas isso não é tão relevante, se bem que tem bastante coisa aqui investida em outros FIIs, estamos falando de 14 mais 7 mais 2%, é um valor considerável, um quarto do fundo ali está em outros FIIs, mas enfim, o principal ainda é logística. Esses números aqui de baixo não são tão relevantes, então para concluir, resumir as informações que a gente viu, o HGLG é um fundo que está ali com um pouquinho de ágio no seu valor, mas é um fundo interessante, tem bastante caixa, tem aí uma previsão de aumento de receita. Quando as obras ficarem prontas, nos 2 imóveis lá que a gente viu que são terrenos ou que estão em reforma, o preço está razoavelmente ok, como eu falei, está um pouquinho de ágio. O dividend yield, esse aqui não é o real, ele está com o dividend yield um pouquinho abaixo, 5 ponto alguma coisa, deixa eu ver qual que está aqui no relatório de abril. Acho que ele não apresenta nos últimos 12 meses, apresenta 5,4. Então aqui ele está mais próximo da realidade, que foi mais ou menos o que eu calculei, 5,37. Aqui está mais confiável, tá vendo? É importante você olhar os documentos do fundo por causa disso. A vacância dele está controlada, não é algo grave, ele tem uma diversificação interessante, o gestor é bom, o histórico é legal, então a princípio seria um fundo interessante para mim, tá? Falando do meu dinheiro, para o meu investimento. Você, eu não sei, você tem que fazer sua análise, ver se você concorda com essas coisas que eu falei, se você discorda, criar sua própria tese de investimento. Eu acredito que os galpões logísticos vão continuar valorizados aí com o tempo e que é um segmento interessante, beleza? Então, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha facilitado e clareado um pouquinho a sua vida. Eu falo rápido para o vídeo não ficar muito longo. Se você perdeu alguma coisa, quer voltar em alguma informação, volta lá no vídeo, assiste na velocidade mais alta para você pegar a parte interessante para você. E espero que você faça bons investimentos, tanto em fundo imobiliário quanto em ações, beleza? É isso, gente, e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!